Ok, gravando, hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas. Mano, o que dizer dessas Olimpíadas aí da França? E é incrível pensar o quanto essa religião woke, tem gente que critica dizendo que isso não é religião, isso é uma coisa, apenas um movimento laico e tudo mais, né? Como foi o movimento iluminista. Olha a comparação, né, bicho? Como foi o movimento romântico, idealismo, o wokeismo, né? Como se fosse alguma coisa que tivesse fundamento intelectual. Não tem fundamento intelectual. O que o wokeismo tem é apenas uma pedagogia, né, pautada em técnicas pavlovianas. Basicamente é isso. Não tem razão, não tem fundamento efetivo, né, de caráter assim filosófico. Tudo bem, você até tem fundamento acadêmico, mas se a gente for olhar para a academia no mundo inteiro, né, são militantes infiltrados que se fazem de intelectuais orgânicos, né, como ensinou o jovem Antônio Gramsci, e os caras simplesmente se travestem de acadêmicos, né, como se eles tivessem realmente aquela virtude da dianoética aristotélica, de procurar a verdade apesar de tudo, da sua própria condição tendenciosa, todos nós temos isso, mas apesar disso, Aristóteles falará, né, da figura do Spoldaios, que apesar das suas fraquezas, limitações, ele procura ser honesto intelectualmente, né, aquilo que nós poderíamos, a grosso modo, chamar de dianoética, que complementa, né, as ações éticas. Mas isso não existe no wokeismo. O wokeismo é apenas uma espécie de militância desvairada, histérica, que, de novo, né, se pauta aí muito pela vertente pavloviana. Mas vamos ver o que o Dois Dedos de Teologia tem a dizer sobre isso. Estou reparando aqui agora que ele está com mais cabelo. Não sei se vocês repararam isso, mas vamos ver aqui. Tem como objetivo discutir um pouco com vocês sobre a abertura das Olimpíadas que aconteceram hoje, nessa sexta-feira. As Olimpíadas sempre foram uma oportunidade de nós congregarmos povos e nações. As Olimpíadas representam essa unidade, essa interação, essa camaradagem, digamos assim. E, infelizmente, o que a França nos deu hoje foi muito diferente daquilo que a gente encontrou em outras aberturas de Olimpíadas ao longo da história. Você deve lembrar da maravilhosa abertura... Porque a França venceu a extrema-direita, né, entre aspas. Tudo bem que, né, consideremos que, de fato, existe uma extrema-direita francesa. Porque eu já fiz uma série de vídeos sobre extrema-direita. Não acho que não exista, tá, esse tipo de vertente dentro do espectro político. Assim como existe extrema-esquerda, que a mídia, através suas ações eufemísticas ou hiperbólicas, acaba ocultando, né? Porque se a mídia não fala de extrema-esquerda, então a extrema-esquerda basicamente não existe para o populacho, ou seja, para a população que não tem acesso ao conhecimento pautado, né, numa avaliação honesta de caráter acadêmico e intelectual. Se a academia oculta a existência da extrema-esquerda, mesmo que ela esteja patente aos nossos olhos, porque existem inúmeros casos de extremismo de esquerda aqui no Brasil, não precisa ser um gênio para perceber isso. Mas se a academia oculta isso e oculta também na mídia, aí fica difícil, né? Aí só existe a extrema-direita. Mas sim, existe a extrema-direita. Inclusive na França, né? Vamos lá. Em 2008, se eu me lembro bem, ou mesmo a abertura no Rio de Janeiro, um negócio lindo. A gente se garantiu muito bem, entendeu? Mas infelizmente o que a França nos entregou hoje foi... Então, um pouquinho a velocidade. Foi feio, foi simplesmente feio. Simplesmente meio feio. Tem algumas coisas interessantinhas, tá? O Gojira, pô, heavy metal, legalzão. Gosto de Gojira, então. Mas, tirando aí o aceno que deram a galera fã de heavy metal, a gente teve, infelizmente, o oposto, a congregar povos. Houve hoje um grande grito de vocês não são bem-vindos na abertura das Olimpíadas hoje. E esse extrema-direita. Foi dito pra você, aqui nesse canal. Foi dito pros que cristãos. medo. Vocês não são bem-vindos aqui. Enquanto na abertura das Olimpíadas, a gente tá assistindo aquilo, Você vê que quando você fala de extrema-direita e de extrema-esquerda, você tem uma variedade de grupos dissonantes, tá? Você não pode pensar extrema-direita como um grupo monolítico, mas aí quando a mídia geralmente usa essa terminologia, é em vista de hiperbolizar um inimigo político. Então você fala, extrema-direita, aí a pessoa vai concatenar isso com o quê? Com o nazismo. Mas, entre figuras do pastelão da política brasileira e o nazismo, há uma diferença astronômica, né? Tudo bem, você pode criticar o Bolsonaro à vontade, eu mesmo critico muito o Bolsonaro aqui no canal. Vai dizer que o cara é igual o Hitler, puta que pariu, né? Se enlouqueceu de vez. Bom, mas na verdade quando se usa essa terminologia, não só para bolsonaristas, para qualquer um, na verdade, é para seu tio do WhatsApp, sua vozinha da Igreja Católica, qualquer um agora virou de extrema direita, entendeu? Então, aí fica difícil, né? Você vai dizer que a sua tataravó, só porque tinha
um comportamento tradicionalista, era de extrema direita, que tem ali um link com a porra do nazismo, bicho, e com o fascismo. Ah, vá pra puta que eu pariu, né? Desculpa, eu vou falar palavrão bastante hoje aqui, tô inspirado. Que tem simplesmente uma... Bom, vamos falar de uma série de coisas polêmicas, né, que aparecem ali. Você tem celebração de gente pro aborto, não é? Você tem todo um ideal revolucionário. Né? Olha, essa temática do aborto ficou muito falada aqui no Brasil, por conta da questão de caracterizar homicídio em abortos de 22 semanas. Eu já tenho um podcast falando sobre esse assunto, 2 na verdade. Eu sei que a questão é delicada e entre um homicídio previsto por lei e uma questão de homicídio de uma mãe que foi estuprada e tirou um nascituro de 22 semanas, sinceramente, acho que tem uma zona cinzenta aí, tá? O que não implica que não seja matar um inocente. Porque, desculpa, um bebê de 22 semanas está completamente constituído, certo? Nem eu vou entrar no mérito da questão do zigoto, eu sei que isso é uma temática extremamente complexa, a gente não tem tempo para falar disso aqui agora. Mas, vamos lá, 22 semanas é um bebê formado. Você simplesmente matar esse bebê com eufemismos do tipo, só retirei um suposto órgão do meu corpo, desculpa, não dá. Aquele bebê formado, e é óbvio que ele sente dor, né? Então, para mim, só por essa, o que o PSOL faz é imperdoável. Só por essa. De dar chancela a você abortar bebês de mais de 22 semanas. Isso para mim... Olha, bicho, eu não tô nem culpando a mãe que foi estuprada, não tô culpando as mulheres necessariamente, né, que passaram por essa situação tão terrível, de forma alguma, e nem querendo criminalizá-las. Mas quem dá aceno a esse tipo de atitude não tem, sabe, é má fé do início ao fim. Isso, sem dúvida nenhuma, é um tipo de extremismo de esquerda. Existem vários, assim como existem vários tipos de extremismos dentro da direita também. 6 cá entre nós, surgindo ali, coisas bem complicadas, mas que às vezes a gente, né, é a história da França, é política e tal, mas houve uma decisão clara e direta de parodiar e zombar do cristianismo na abertura das Olimpíadas. Isso aconteceu principalmente por meio de uma representação da Santa Ceia, do quadro de Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, com trans, né, pessoas, homens vestidos de mulher, alguns deles até transicionados em mulher. E isso, né, com esse interesse justamente de zombeteiro, né, para com o cristianismo. Claro, a França possui uma longa tradição de rejeição, de ódio, de expurgação, né, do cristianismo. Revolução Francesa, né, amigo? Você volta para a Revolução Francesa, e desde quando falavam acerca de enforcar o último padre nas tripas, né, do último rei, já havia um interesse muito claro na França de... Mano, olha o impacto dessa frase, né? Enforcar o último padre nas tripas do último rei. Isso é de onde derivou os direitos humanos. Porra! Maravilha, hein? É daí que derivou os direitos humanos, né? Meu Deus. Uma possibilidade de relacionamento do homem para com o mundo. Né? Você tem isso muito claramente estabelecido na Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi apenas uma revolução política, a Revolução Francesa foi uma revolução religiosa, você sabe disso. Existe um capítulo no escrito pelo Alexis de Tocqueville, no livro dele sobre a Revolução Francesa. Maravilhoso. Tocqueville é bom demais. O capítulo 4, se não me engano, que se chama Como a Revolução Francesa se deu aos moldes das revoluções religiosas. E o argumento do Tocqueville é que o modo como a Revolução Francesa se estabeleceu não foi como a Revolução política, foi como a Revolução religiosa. E quando você lê os textos da Revolução Francesa... Isso, e da onde deriva também aquela ideia, um tanto contestada por alguns autores, de religião política, né? Um conceito que foi aderido pelo Eric Voegelin e que depois ele meio que descontinuou porque ele acreditava que não dava para embarcar, né, toda a política dentro dessa ideia de religião, já que religião também é um monte de coisas, não é uma coisa só. Mas, pedagogicamente falando, a religião política ajuda a gente a entender o que de fato é essa prática política pós-iluminista, que é uma tentativa de substituir, tá, como diz o próprio Voegelin, né, o eschaton cristão, que seria um mundo pacificado, né, e restaurado por Deus, já que o Cristo não veio ainda, né, segundo essa mesma visão, tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução posterior, podemos dizer leninista, né, tinha esse ideal, né, de descaracterizar completamente a perspectiva de uma espera contínua do cristianismo, dizendo, não, nós vamos fazer, mediante a dialética materialista, pelos aristocratas do poder, principalmente, claro, na Revolução Russa, a mudança histórica, né? Basicamente é isso. De política, você encontra textos de religião. O esforço da Revolução Francesa não foi um mero esforço de revolução política. O esforço da Revolução Francesa... Cara, bicho, tu tá cabeludo, hein? O esforço de tirar Deus da história da França. Foi o esforço por matar Deus, no melhor uso do termo que pode ser dado, no esforço de matar o cristianismo. Então igrejas foram tomadas, igrejas foram destruídas, e novas religiões foram propostas na França.
uma religião da razão, uma religião da humanidade, não só como um recurso retórico, Não. mas como religião de Quando fato, você, onde havia quando você olha para aquela figura da Revolução Francesa, Robespierre, que literalmente elaborou uma espécie de culto à sabedoria, puta meta, né? Não tem mais o que esperar disso aí. É óbvio que isso é uma manifestação crassa de uma substituição da fé tradicional, que é a católica, cristã, não só católica, né? E aí a gente já entra em um outro debate que o Iago está acostumado, que é com os católicos, não vou entrar no mérito da questão aqui, senão as pessoas vão se perder nessa discussão propriamente dita. E detalhe, né, um recado aí pro Paulo Cogos, tá? Os valdenses, como ele colocou no debate lá com o ateu, os valdenses não são, meu caro Cogos, gnósticos, tá? Se a igreja cristã, a igreja católica perseguiu os albigenses, os valdenses, os albigenses têm lá, né, aquela pegada mais gnóstica e tal, na época, mas os valdenses não. Então, só fazendo essa pequena correção, para quem está acostumado com esse tipo de debate, com certeza já sabe do que eu estou falando. Mas assim, independente dessas discussões aí de religião, dessas guerras religiosas, que também fortaleceram muito o laicismo posterior e o liberalismo, consideremos que, sim, há a tentativa, né, na medida do possível, de tentar substituir as religiões mais tradicionais por um messianismo político, certo? Claro que ocorreram abusos do absolutismo do rei, que já era ele próprio uma espécie de imanentização messiânica, mas sem perder o foco daquela representação divina que estava sobre ele em todo o tempo, apesar dos abusos do rei, obviamente nós sabemos disso em toda a história. O absolutismo é um fenômeno que também já é um certo enfraquecimento do aspecto eclesiástico. Mas após isso, você só vem degringolando ainda mais até chegar aos messias políticos do século XX, que são verdadeiros demônios, né? Não tem muito o que dizer quando nós avaliamos o fenômeno do totalitarismo no século XX. havia adorações, festividades, até mesmo batismos diante dos altares da pátria. Sim. Uma mudança de paradigma muito forte no ambiente francês. Tanto que hoje o ambiente francês é um ambiente profundamente anticristão. Não só no sentido do ambiente cultural da França, mas no sentido dos ideais políticos da França. Tanto que o modelo de Estado laico francês é um modelo de Estado laico menos agradável, digamos assim, a qualquer religioso. Enquanto a gente tem modelos ingleses de Estado laico, por exemplo, o modelo brasileiro de Estado laico, americano de Estado laico, onde existe um tipo de abertura para um tipo de neutralidade religiosa, Sim, onde todas as religiões são tratadas iguais, na França, Estado laico significa quase... O aspecto da democracia prevê, né, essa ideia de você não ter nenhum tipo de preconceito de caráter religioso. É uma coisa assim, óbvia até. Se você vive dentro de um pluralismo de valores, dentro de uma sociedade laica, que prioriza a democracia, onde todos têm o direito de manifestar o seu culto, a sua liberdade, a sua maneira de ver o mundo. Na verdade, não é só uma questão de culto propriamente, mas é uma questão de, consideremos aqui, visão de mundo. Uma cosmovisão. Não tem como você querer que todos tenham uma mesma visão de mundo, principalmente à luz da pós-iluminista, né? Alguns dizem que é trevas, mas é uma questão também bem complexa aí, a gente não vai especificar isso agora. Mas, de qualquer maneira, todos têm uma visão de mundo nessa pluralidade. E todos têm direito a falar diante desse palco do debate público. Agora, o problema é que isso não implica que essas pessoas são honestas no debate, que essas pessoas são, ou pelo menos tratam bem a sua mente para ser treinada nesse aspecto dianoético de ser honesto intelectualmente. Boa parte, a maioria das pessoas que fazem parte do debate público estão ali por uma questão de busca pelo poder, seja da direita ou da esquerda, e não por pura desprendimento à luz da sua honestidade intelectual. Infelizmente, a realidade política é a busca pelo poder. Infelizmente, a realidade política está dentro sempre, ou geralmente, né, não sempre, mas geralmente, daquela perspectiva maquiavélica, que é a busca e o manter do poder, independente dos meios que se use para isso. Tá? Então, por isso que a gente sempre se decepciona com o político, porque, no fundo, você tem aí a ética e a dianoética sempre em segundo plano, por conta até de uma contingência mais pragmática do que propriamente contemplativa. Né? Se espera da política que ela seja pragmática, mas nessa ânsia de pragmatismo também há ação para manter o poder a todo custo, seja de um lado ou de outro. Certo? E agora, quando você tem um lado que não tem compromisso nenhum
de caráter aí, que eu coloco aqui como fundamento metafísico, não tem compromisso nenhum com qualquer fundamento metafísico, aí desculpa, é lógico que isso aí tende muito mais, né, a ser ousado do que o outro grupo, que acaba sendo um pouco mais restrito, à luz das palavras de diversos autores aí que tentam entender um pouco desse espectro político, como Thomas Sowell, por exemplo. Essas pessoas acabam sendo um pouco mais reativas, porque elas priorizam também esse cuidado com esse fundamento. Mas quem não tem fundamento nenhum, age do jeito que quer. Tá? E desculpa, a esquerda tende muito mais a isso do que a direita, inevitavelmente. Tá? Agora, se a esquerda ela prioriza, de fato, em realidade, a democracia, está dentro da zona democrática e não está acenando para o extremismo, com eufemismos e hipérboles, então é justo que existam pessoas que falem em nome da esquerda, assim como da direita. Agora, se um ou outro está acenando para o extremismo, acenando para derrubar as fronteiras dessa zona democrática, que é o mínimo que se espera, né, já que a gente já vive nesse, entre aspas, né, contrato tácito. Claro, você tem também o contrato social ali, você tem a Constituição brasileira, mas, poxa, tem muitas nuances, né? Então você também tem um elemento tácito aí, que hoje em dia está sendo quebrado por conta dessas, digamos assim, militâncias muito ousadas que querem não só rasgar o tecido social, eles querem queimar literalmente, tá? E com isso, usando sempre de demagogias, né? Em nome da democracia, você destrói a democracia. Em nome do amor, você prega o ódio. Em nome da tolerância, você prega o extermínio de grupos específicos. Então, quando você fala de política, você não pode olhar para aquilo e achar que a coisa é sempre pautada no discurso. Não é discurso. É o que esses militantes estão fazendo. É o que esses políticos estão fazendo que realmente tem que ser avaliado. Independente de qualquer coisa, tá? Do espectro político. Que é ateísmo de Estado. Na França, a laicidade do Estado se manifesta em um esforço da remoção da religião lógico. De quase todas. Laicidade e ateísmo são coisas completamente diferentes, né? Consideremos. Esfera pública. Onde o laicismo francês se assemelha muito mais ao ateísmo de Estado da Rússia comunista do que se aproxima de um ambiente de liberdade religiosa de uma Inglaterra, por exemplo, dos Estados Unidos, ou o que seja. Né? Então é muito triste, por exemplo, quando pessoas que odeiam não só a Deus, mas odeiam a religião, e odeiam as pessoas que têm religião, e odeiam a sociedade plural, e que tem essa sanha totalitária de controle sobre as pessoas, a tentar excluir. Exatamente. É exatamente isso, cara. Porque os caras chamam de extrema-direita quem é a favor do pluralismo. E eles se acham os grandes democratas, sendo contra a pluralidade de ideias. Porque eles vivem falando de diversidade, nós queremos diversidade, diversidade, diversidade. Mas pelo jeito vocês não querem diversidade de ideias, vocês querem diversidade apenas de aparência. Né? Vocês querem diversidade dentro das demandas que vocês mesmos estipularam. É igual Marx, né? Eu quero dialética, mas dentro da esfera da minha grande narrativa. Não pode sair daí. Não. A minha narrativa não está sujeita a dialética nenhuma. A dialética está dentro da minha grande narrativa. Bom, aí é fácil, né? Aí é simples. É como se vocês já soubessem de tudo e discernissem tudo e tivessem que eliminar aqueles que não estão iluminados com a verdade, né, desses seguidores do wokeismo. A religião da esfera pública da vida das pessoas querem dizer que o Estado tem que ser laico. E quando eles falam Estado laico, eles usam qual modelo? O modelo francês. Como padrão de Estado laico para a cabeça delas. Não o modelo americano, não o modelo inglês. Não o modelo brasileiro de Estado laico, que é uma referência. Mas vão direto para o modelo da França, porque para eles é muito agradável. E aí quando surge uma novela do Roi da Vida, como eu mencionei na minha série sobre extrema-direita, aí os caras reclamam. Mas vocês também têm que entender que isso aí é um pouco do sintoma do que veio a se tornar a França, né, nessas últimas décadas. Aí. Tá? Eu sei que existe, sim, um exagero da direita na França, inclusive com Le Pen. Mas ainda assim, cara, consideremos que a sanha por vou colocar totalitarismo nos mesmos termos do que aconteceu ali na primeira metade do século XX. E da segunda metade também, consideremos com stalinismo e maoísmo. Mas existe, como o próprio Iago fala aqui, essa sanha de autoritarismo em nome de falar contra o fascismo. Quer dizer, eles usam o método fascista, mas no discurso eles são contra, né, esses supostos fascistas. É o fascismo vermelho do meu último vídeo que eu mencionei aí. Usar o modelo francês como modelo altamente anti-religião. Então, vindo da França, uma abertura que não só celebra a revolução, a decapitação de reis, né? A França celebrando a guilhotina. A França celebrando a guilhotina. Seria muito estranho, né? Que a Alemanha celebrasse Auschwitz. Você imagina a Alemanha celebrando Auschwitz? Exatamente. Na abertura da Olimpíada? Eu não imagino, nunca fariam isso. Mas a França celebrar o morticínio, as pessoas foram assassinadas durante a revolução, pra mim é muito esquisito. Muito esquisito. Vamos decapitar em nome dos direitos humanos. Decapitar pessoas,
Muitos inocentes morreram, né, para quem não sabe. Tem uma crítica ótima do Edmund Burke sobre a respeito da Revolução Francesa. E, desculpa, é isso aí, né? Tudo bem, a gente pode tirar, né, coisas... A gente pode tirar, assim, uma limonada desse limão terrível que foi a Revolução Francesa. Mas nós sabemos o quão terrível foi aquilo. E não tem como celebrar isso, desculpa. E morreu de forma absolutamente terrível, né? Quando você vê aquele famoso quadro do Delacroix, Delacroix escreveu aquele quadro La Liberté, né? Liberdade guiando seu povo. É um fato muito famoso, deixa eu procurar aqui. A Liberté Delacroix, né? Delacroix. Famoso A Liberdade guiando seu povo. Você deve ter visto esse quadro já em algum lugar. Deixa eu conseguir abrir aqui em plancheira. Tá aqui. Famoso A Liberdade guiando seu povo. Você deve ter visto esse quadro em algum lugar, não é? Sim. Que é a liberdade. A liberdade está pisando o corpo assassinado de um monte de gente, né? Nos ideais da Revolução Francesa, a busca pela liberté, né, não promoveu muita fraternité daqueles que foram pisoteados, assassinados, mortos por meio de tribunais. Bem colocado, cara. Bem colocado. Terrível. Bem colocado. Você pensa quantos morreram na guilhotina da Revolução Francesa? Você tem pelo menos 2.794 pessoas que foram assassinadas na Revolução Francesa. Até o próprio Guilhotin morreu na sua própria guilhotina. E aí você tem a França celebrando o assassinato, os tribunais de exceção que guiaram a Revolução. Claro, a França tem muito orgulho da Revolução Francesa, né? Mas a que preço? A que preço? Né? Agora, no frigir dos ovos, né? Algo nos surpreende? Absolutamente não. O problema é Não quando o surpreende. preço é utilitarista, né? Quando o preço são vidas humanas. Em nome do bem maior do futuro, a gente sacrifica pessoas inocentes. E quem justifica um troço desse aí? Desculpa, cara. Você não merece nem se dizer um humano, porque se você está lutando pelos direitos da humanidade como um todo e sacrifica de forma arbitrária pessoas inocentes, que são exatamente elas, humanas, né? Então é o suprassumo do absurdo do utilitarismo. Não tem outra coisa pra dizer. Porque a França é um lugar pra isso. Sempre foi um lugar pra isso. Você quer se aprofundar nesse sentido? Eu quero me aprofundar gratuitamente sobre isso. Aqui nesse canal tem um vídeo, uma aula que eu gravei na França. Certo? Gravei na França uma aula inteira sobre a Revolução Francesa. Se chama Como a França Quis Matar Deus. Só joga lá, você encontra lá. Você tem também... eu quero me aprofundar um pouco mais. Eu vou gastar um dinheiro. Não é a França, né, que quis matar Deus, mas um determinado grupo revolucionário. De pessoas mal influenciadas por certas literaturas um tanto duvidosas, né? Para ler sobre isso. Você pode ir lá no livro Idolatria Política, como os governos viraram deuses, Idolatria Política. Você encontra lá na distribuidora Plenitude, com uma promoção bem legal. Vou deixar o link aqui embaixo, tudo isso depois. Você tem um capítulo inteiro só sobre a Revolução Francesa, discutindo os ideais religiosos da Revolução. Aí eu já recomendo vocês lerem o Edmund Burke sobre a Revolução Francesa e também a religião política do Eric Voegelin. Já mata essa questão aí fácil, né? Sai da ideia de Revolução Francesa, de França, de Olimpíadas, do cristianismo. Eu quero mostrar pra você uma pichação. Você gosta de pichação? Eu não gosto de pichação, adoro, mas nossa. pichação eu gosto. Dá mais correr na minha casa. Grafite Meu até que é Deus. legal, bonitinho e tal, né? Mas pichação é um negócio que ninguém gosta. Só maluco. Claro. Que bicha os outros. Mas tem uma pichação que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. Não é exatamente uma pichação, é um grafitezinho, ó. Não sei se dá pra você ver aí, ó. Aí. Você consegue enxergar? Não. Não deve enxergar, não, né? nada. Eu tenho uma versão aqui que tá com contraste mais alto. Que eu acho que você consegue ver melhor que essa versão aqui, ó. Aqui. Esse eu vi aqui bastante, tá aqui, ó. Ah, Consegue ver tá. isso aí? Consegue Agora dá dar pra ver enxergada? mais ou menos. Nessa pichaçãozinha? Depois você volta aí. Se você quiser. Alguém já matou aqui, hein? Alex Mandrus. É isso aí. Se chama Grafite de Alex Mandrus. Certo? Isso é uma das primeiras representações que nós temos de Jesus. Uma das primeiras imagens, figuras que nós temos de Jesus Cristo na história do mundo. Aí você pensa, eita, um dos primeiros desenhos que fizeram de Cristo na história. Isso mesmo, certo? É a imagem de um homem, foi encontrado nas proximidades do Palatino, na Roma Antiga. É uma parede onde você tem o desenho de um homem, meio que diante de uma cruz. E nessa cruz há uma figura humana com a cabeça de burro. Uma Ah, cabeça de sim. jumento. Eu já ouvi Cavalo, falar dessa talvez. parada. E a palavra que está escrita aqui é Aleximanos Sebete Theon. É Alexamenos adora seu Deus. Uma das primeiras imagens que representa Jesus na história do mundo é a imagem de um burro. É a imagem de um cavalo, de um jumento sendo crucificado. Uma das primeiras representações de Cristo. É uma zombaria. É uma zombaria. É alguém zombando desse tal de Alexamenos. Tá adorando ao Deus Alexamenos. É um jumento crucificado. Infelizmente é o que a gente encontrou hoje mais uma vez. Era para ser as Olimpíadas. A celebração da unidade entre os povos. E na celebração da unidade dos povos, a gente tem mais um Alexamenos. É a França dizendo, olha esses trans. Olha esses trans aqui. Olha esse monte de homem aqui com peitão de mulher. Cara, assim, transexualidade, eu não tenho, sinceramente, nada contra isso. O que eu tenho contra é você colocar isso como uma espécie de oposição ao cristianismo. Aí é complicado. Porque o cristianismo, enquanto uma visão de mundo que abrange um aspecto metafísico e que inclui a ideia de redenção e que, por consequência, admite que há também na ação humana, e é uma coisa até óbvia, né, isso, pecado, e resta saber o que se caracteriza como pecados realmente graves ou não, e isso aí tem inúmeras interpretações.
tem todo o direito do mundo de falar a respeito de determinadas práticas que se vinculam à comunidade propriamente dita. Você faz parte da comunidade cristã, então considere isto e aquilo outro. Agora, quando você coloca essas coisas como oposições, você cria uma religião que compete com o cristianismo, que é essa religião woke, e que prioriza, inclusive, a defesa, né, dos grupos LGBTs, aí é bem complicado. Aí não tem muito o que dizer. Você está seguindo outra religião. E você está se opondo àquela anterior. Então não é uma questão de você ser isto ou aquilo. É questão de, antes de você ser um transexual, você está aderindo a uma religião laica. Tá? Mas ainda assim, uma religião que promete justificação. Todo homem procura se justificar de alguma coisa. O cristianismo simplesmente vai dizer, olha, não adianta você querer se justificar, você tem que realmente depender de Cristo, porque se tinha um cara santo no mundo era ele. Então confie nele como advogado da sua vida, em vez de querer ficar se justificando aí, achando que você pode ser bom, belo, bonito, né? E salvo. Pior ainda, né? Que você pode alcançar a redenção por si mesmo. E o que essas religiões laicas falam? Que você se justifica mediante um monte de coisa, mediante o cientificismo, mediante ideologia A, B ou C, mediante livros pós-modernos que abrangem a ideia de desconstrucionismo, e um monte de coisas, de questões históricas, né, que abrem espaço para novas discussões e tudo mais. Então tudo isso se torna a sua justificativa para você seguir aquela nova religião que, como diz o profeta Daniel, muda leis e tempos. É curioso ele falar isso, porque ele estava falando dos últimos dias, né, que as leis iriam mudar. Não estou profetizando Apocalipse, não, pelo amor de Deus. Só estou fazendo uma aplicação textual aqui que eu acho interessante. Não sei se é o fim dos tempos, se ainda falta, sei lá, 10 mil anos para acabar o mundo. Eu não tenho nada a ver com profecia de Apocalipse. Mas é curioso, né? Você vê que existe um exagero aí. Ora, viva a sua vida modestamente, sem querer ficar fazendo oposição àquilo que as outras pessoas pensam a respeito das suas práticas. Pô. A não ser que elas queiram te matar, mas se elas simplesmente têm uma opinião diferente da sua, por que isso te incomoda, né? Essa que é a pergunta. Cristo, Santa Ceia, os apóstolos, Alexamenos adorando o seu Deus. É o Iago adorando o Deus dele. É o Paulo adorando o Deus dele. É o Pedro adorando o Deus dele. É o João adorando o Deus dele. É o Davi adorando o Deus dele. É isso que a França está dizendo pra você. É Alexamenos adorando o seu Deus. Hoje a França pichou numa parede para o mundo inteiro ver um jumento crucificado, dizendo: esses são os cristãos adorando o seu Deus. Essa é a piada, é a zombaria. O que eu penso disso? Mas não usou o desenho propriamente dito, né? Até onde eu entendi, eu não vi esse desenho. Eu acho que ele está se referindo, fazendo uma comparação dos dois eventos. De novo, não é mesmo? Nada de novo. Não é nada, né? Teve, né, citação de sexo atriz na abertura, né? Teve várias outras coisas ali. E aquele negócio, né? Você pensa... Não, e o uniforme do Brasil, bicho? Meu Deus, cara. O que é aquilo? O que é que nós vamos fazer? Agora é parada. O que é que a gente... O que é isso? A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Oxi, fazer o quê? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar pra Deus salvar os franceses. Eu pensei que ele ia falar nada. Não fazer nada. Não, assim, eu sinceramente, cara... Puxa, isso é tão complicado, porque se você também... você pode exagerar muitas vezes na crítica. Às vezes, tá? Porque muita gente que segue esse ideal que está impregnado na cabeça da pós-modernidade, porque hoje em dia no Ocidente predomina muito, né, essa vertente woke, justamente porque existe um movimento já que envolve muito dinheiro, que envolve muitas instituições e que envolve os meios de comunicação, basicamente, né? Você tem todos os meios de comunicação, a Globo comprometida com isso, que é a maior rede de televisão no Brasil ainda. Você tem filmes, Hollywood comprometido com isso, você tem o fenômeno dos streamers comprometidos em levar essa propaganda, levar essas ideias, por um lado, na questão da defesa da minoria, para que ela não seja oprimida, eu vejo como um lado bom. Por outro lado, quando é uma coisa praticamente totalitária em termos de idealização para uma sociedade mais pura, tá? Dentro da métrica da moral woke, que é toda específica, aí já não, entendeu? Então, é complicado, tá? Por um lado, você tem um exagero por parte de fundamentalistas, que também veem essas coisas e ficam indignados com razão, só que acabam também exagerando um pouco na sua postura. O próprio Iago já comentou várias vezes críticas fundamentalistas a respeito disso, que são exageradas.
e que acabam atiçando mais ainda o orgulho do outro lado, que também é extremista. E por outro lado você tem justamente esses extremistas aí de esquerda que, enfim, né, não têm freios, né, já que são progressistas e estão acelerando o carro sem pensar de modo algum em frear quando chegar na lombada. Isso é perigoso, bem perigoso. A gente vai orar pelos pastores na França. A gente vai orar para Deus ajudar na pregação do evangelho, para que o evangelho chegue na França com mais força, com mais poder, né? A gente vai orar para que Deus perdoe as pessoas que realizaram isso, e Deus alcance e salve esses indivíduos, né? Alguns de nós vão boicotar as Olimpíadas, vão dizer agora eu não assisto mais. Mas, sinceramente, qual é a factibilidade disso, né? Acho que qual é o efeito disso no caso? Acho que nenhum efeito. poucos cristãos falam isso, né? De boicotar as Olimpíadas. A gente tem que entender que os atletas envolvidos aí, inclusive do Brasil, boa parte deles não tem nada a ver com isso. Muitos deles, cara, não vou dizer todos, né, mas muitos deles sequer acreditam nesse tipo de coisa. Eles estão lá com o sonho de competir, ganhar uma medalha de ouro e dar orgulho para sua pátria, para sua nação, né? Tem até um certo aceno à ideia de nacionalismo. Toda a Olimpíada, na verdade, acena não ao cosmopolitismo, mas muito mais ao nacionalismo, já que eles têm orgulho de levantar a sua bandeira e dizer, olha aqui, eu ganhei uma medalha para o meu país, para a minha nação, para a minha família. Entre aspas, né? Não vamos exagerar muito nessa ideia de família e pátria, que também tem problemas. Mas a maioria deles não tem nada a ver com isso, cara. Dos atletas que eu digo. Alguns têm até, né? Vamos lá. Se você quiser boicotar as Olimpíadas, fique à vontade. Eu não vou assistir mesmo, de todo jeito. A maioria de nós tem por redes sociais também. Então... cara, na moral, eu vou assistir alguns, né? Alguns esportes assim, tipo futebol, alguns esportes assim, e quando algum time do Brasil, seja do vôlei, futebol, no basquete, estiver ganhando, acho meio difícil, mas se acontecer, eu vou querer ver, né? A gente tem também que separar um pouco as coisas aí. Mas quem não quiser ver também, que não veja. Os atletas acabam que não tem muita culpa. Isso aí, ó. Pronto. Tem cristão lá. Entendeu? Tem cristão, isso é maluco. Claro, tem um monte de cristão lá. Atleta lá. Um monte de cristão que vai pra França competir. Lógico. E é assim que a França recebe as pessoas. Vão mandar a religião dessas pessoas. Você imagina Exatamente. isso, entendeu? Olha, o nosso país vai recebê-los. Vocês, um monte de E cristão outra, aí. muitos cristãos que, se Deus queira, né, ganhem alguma medalha aí, quando ele estiver lá no pódio, a primeira coisa que ele vai fazer, e vai ser impossível as câmeras francesas cortarem essa cena, eles vão lá agradecer a Deus, eles vão colocar uma faixinha de Jesus na cabeça, entendeu? Muita gente critica isso, né? Como o Neymar fazia isso muito, né? O Neymar ganhou uma vez as Olimpíadas, ele fez meio que isso. Mas é uma coisa interessante, cara, porque é uma figura pública que está dizendo, ó, eu estou dizendo que a minha vitória foi por causa de Deus, Jesus e tal. Olha só que coisa, né? Como é que esses organizadores vão querer vetar uma coisa dessa? Eles não vão nem conseguir, né? Então não vão nem tentar também. Vindo pra cá, vamos zombar da religião de vocês no evento de abertura. Né? Triste pra França. Triste pra aqueles que participaram ali. Mas qual é a nossa função, né? A gente sabe qual é a do mundo. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Disse que seríamos zombados. Disse que se chamaram de Beelzebul, o dono da casa. O que é que não vão dizer dos seus empregados? Então, é isso. Entendeu, gente? É estranho a gente ter outra expectativa para com o mundo. É estranho a gente ter outra expectativa para com a vida. De achar que a gente vai ser tratado diferente pelo mundo. De que o mundo vai olhar pra gente e dizer, nossa, o cristianismo é uma coisa muito valiosa, uma coisa muito maravilhosa. Sabe o que é triste? É que quando o mundo olha pra gente e fala bem do cristianismo, mas sem se converter ao cristianismo, eles muitas vezes querem só usar a gente. E a coisa mais doida é que ou você tem pessoas convertidas à fé, que amam o cristianismo porque amam Jesus, ou você tem pessoas que vão se opor a Jesus. Seja se opor a Jesus por meio da oposição direta, odeio Jesus, quero Jesus, é uma porcaria, olha a blasfêmia, ou por meio da corrupção de Jesus. Eu gosto de Jesus para servir a meu ideal político, eu gosto de Jesus para que possa me dar bem-estar, eu gosto de Jesus, mas só ao ponto... Sim, muitas vezes Jesus é cooptado, né? Porque obviamente que Jesus é uma figura fundamental para qualquer tipo de cultura, de nação, principalmente aqui no Ocidente. Então, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, pode ter o país mais woke que você puder imaginar, cara, sei lá, um Canadá da vida aí. Vão ter milhares de pessoas que estão aderindo ao cristianismo. Então, quando você fala de representantes políticos, de busca pelo poder, na política propriamente dita, mas também na militância, né, não é só na política formal, mas também dessas ONGs, dessas narrativas, do debate público, muitos vão querer cooptar Jesus para a sua própria narrativa. Então Jesus, como diz Albert Schweitzer, Jesus já foi comunista, Jesus já foi revolucionário do estilo Che Guevara, Jesus já foi de extrema direita, Jesus já foi conservador no estilo Roger Scruton, Jesus já foi um monte de coisas, mas no final o que Jesus era? Era um homem que, de certo modo, estava dentro de um mundo circundante bem específico, como vai dizer o Albert Schweitzer, apesar que eu discordo um pouquinho do Schweitzer, que ele exagera muito nessa coisa de que Jesus era apenas um profeta do Apocalipse. Mas, se quer dizer profeta do Apocalipse, se entenda que é um profeta da revelação de Deus, propriamente dito, né, no sentido de que ele veio trazer ao mundo mensagens que não estavam só vinculadas, obviamente, ao que virá a acontecer no mundo, e considero que é bem possível que venha acontecer mesmo, tá? Ou que já aconteceu, daqueles que defendem o preterismo, mas também
com uma narrativa sapiencial, certo? Sapiencial. E que serve para nós hoje, assim como ontem e assim como amanhã servirá. Porque é uma mensagem realmente que parte de pressuposto de princípios que não podem ser negados em época nenhuma. Tá? Então, a mensagem de Cristo ela perdura muito tempo, e mais de 2000 anos ela está perdurando e continuará, independente das investidas humanistas no sentido mal do termo, porque ela tem um lastro em coisas que estão muito além do zeitgeist daquele determinado tempo. Simplesmente por isso, cara. Simplesmente por isso. Agora, não queira cooptar Jesus achando que ele é de extrema-direita, achando que ele é bolsonarista, achando que ele é lulista, achando que ele é seguidor do que o Che Guevara era seguidor dele, porque Jesus mesmo era um rebelde, como tem um livro dizendo que Jesus era um zelote. Né? Olha a ideia do cara, de onde que ele tirou essa ideia, ele tenta explicar lá, mas é um fiasco. Então, admitamos simplesmente que, independente da narrativa de que fizeram uma apoteose da figura de Cristo, divinizando-o, ele, na verdade, era sim alguém que trazia uma mensagem além do seu tempo, ponto. Além do zeitgeist do seu tempo. Apesar dele também estar dentro daquela estrutura, tá, do seu mundo, do seu próprio mundo circundante, da Palestina, né, se quiser falar Palestina também é outro debate aí, mas da Judéia, enfim, do seu tempo. Vamos lá. Eu posso instrumentalizar Jesus para o meu bem. No fim das contas, o mundo nos odeia, gente. O mundo não nos quer. Esteja acostumado com isso. Esteja ciente disso. Mas, cara, aí eu faço um adendo, assim. Existe alguma motivação para essas pessoas falarem contra o cristianismo que seja algo que os cristãos de fato fizeram e que foi alguma coisa um tanto intolerável? Alguns abusos da igreja existiram? Existiram. Existiram abusos de cristãos nominais que não praticavam efetivamente o cristianismo, mas que acabaram fazendo a má propaganda da fé, já que eles se diziam cristãos, mas mesmo assim cometiam crimes, né? Faziam coisas erradas, eram a favor de coisas muito suspeitas, né? Para não dizer outra coisa. Então você tem todo um debate histórico a respeito disso, quando se fala, por exemplo, da Inquisição, quando se fala, por exemplo, da perseguição ou do puritanismo, por parte dos protestantes, falam uma série de coisas que não poderiam dar continuidade, não poderiam, como é que eu posso dizer aqui, prevalecer temporalmente. Né? As palavras de Jesus prevalecem temporalmente porque ela tem um arcabouço pautado em princípios que estão além do seu próprio zeitgeist. Mas aqueles abusos cristãos de determinada época, eles sucumbiram justamente porque eles não tinham esse mesmo lastro. Eram apenas pessoas que estavam equivocadas nas suas visões, nas suas questões relativas aí ao zelo que eles tinham da fé, mas que fizeram com que eles fizessem coisas muito erradas e isso acabou gerando uma psicologia reversa, né, daqueles que se antagonizam à fé. Tá? Porque não é possível que você olhe para um Miguel de Serveto sendo morto, literalmente, na fogueira, só porque não acreditava na Trindade, cara. Quando você olha para isso e fala, mano, não tem condição. Será que Jesus, se vivesse naquela época, que é bem posterior a ele, né? Para não dizer que eu estou sendo anacrônico aqui, admitiria esse tipo de prática? Não. Né? Até porque Jesus não falou categoricamente sobre doutrina A, B ou C. Ele deixou claro, os seus discípulos, deixou inclusive os pais da igreja, que são muitos deles sábios, para nos auxiliar nessa questão, mas muitas dessas questões são um tanto nebulosas, mais complexas. Tem coisas que são mais claras, outras não tanto. Então, nesse sentido, a gente tem que ter um pouquinho de humildade também, para ver que muitos desses críticos do cristianismo, eles estão criticando realmente o Cristo, propriamente dito, ou os excessos daqueles que seguiram a Cristo e cometeram crimes em nome da fé. Né? Isso aqui é a questão. Mas, partindo do wokismo, a gente já sabe que isso se trata de um sentimento de uma nova moral. Aí já é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Porque eles estão querendo fazer um corte a machadadas de alguma coisa que até em nome de uma suposta cirurgia não seria negado que se trataria ali de uma mutilação. Então vamos lá. Orando por aqueles que vivem assim. Porque, veja, a França tem esse grande ideal da zombaria religiosa. A França, isso é muito comum, né? Vocês lembram do Charlie Hebdo? Não é? O Charlie Hebdo, quando zombava constantemente de Maomé, foram muçulmanos lá e destruíram tudo. Os muçulmanos mataram os caras. A gente diz assim, por que não zomba de Maomé? Por que não zomba de Maomé? Bom, a França zombou muito de Maomé. A gente sabe onde é que foi parar, né? Com um atentado terrorista na França. Mas eu vou dizer, isso é muito doido. Eu tava olhando aqui o Twitter em inglês, e no Twitter americano, tinha muçulmanos do nosso lado. Como é que pode? Não, pessoal. Porque
para os muçulmanos, Jesus foi um profeta. Entendeu? Para os muçulmanos, essa é velha, Jesus foi um né? profeta. Todo mundo sabe. Eles não creem que Jesus era Deus, mas creem que Jesus era um profeta. A zombaria a Jesus também ofende os muçulmanos. Óbvio, Entendeu? sem Porque é dúvida. um profeta. E se um profeta tá sendo zombado, eles também ficam chateados. E eu vi no Twitter, hoje, agora há pouco nessa live, americano, muçulmanos do nosso lado, dizendo isso é uma coisa muito horrível, como é que eles zombam assim de Jesus Cristo? Isso é uma ofensa ao nosso profeta do Islã, é uma ofensa aos cristãos de todo mundo. Eu fiquei chocado. Os muçulmanos respeitam Jesus também. A figura de Jesus é respeitada dentro do mundo islâmico. Não é? E aí você tem, né, os muçulmanos respeitando Jesus mais que a França. E outra, se fosse pelos exageros do radicalismo da religião, comparado com os muçulmanos, né, o cristianismo é muito menos hostil à civilização moderna. Muito menos hostil. E mesmo assim ninguém tá ali, né, na França zombando. Na verdade eles estão admitindo mulheres usando burca e tudo mais. Porque eles acham que a maior ameaça é o cristianismo, quando na verdade o Islã é muito mais ameaçador. Nossa, assim, é um nível de loucura e histeria que a gente não entende, cara. Não entende. Então vamos zombar do Deus dos cristãos, vamos zombar de um dos profetas do islamismo. Então, se das contas, as Olimpíadas são pra quem? Né? São pros ateus? A Olimpíada é pros ateus de esquerda? É só para os ateus de esquerda, né? Segundo, é claro, por esses organizadores. A mensagem principal que está na abertura, igual no Brasil, quando teve a Olimpíada aqui no Brasil, a mensagem principal foi a respeito do aquecimento global, né? Algumas coisas relacionadas a isso e tudo mais. Mas aí na França parece que a mensagem é que, bom, o mundo está mudando, precisamos superar até mesmo, né, as nossas raízes cristãs, justamente o que fundamentou a nossa civilização. Não faz sentido. É pra ter o aborteiro de esquerda que é a favor de sexo livre. É isso. Exatamente. Essa é a França, né? Liberté, igualité, fraternité, não é? E ateísmo, e suruba, e a decapitação. Ou seja, eles querem fazer um novo culto à, entre aspas, sabedoria de Robespierre. Aí eles vão ter que lembrar que o Robespierre também morreu na guilhotina, né? Que ele mesmo defendeu a todo custo contra os seus inimigos políticos. É isso aí. Linda França. Deus abençoe o povo francês. Agora, é importante que... E é sempre bom dizer isso, tá? É sempre bom voltar a isso só pra voltar ao óbvio. Ao óbvio. Como é que cristãos reagem ao ódio? É sempre com amor, né? Triste o tempo em que cooptaram o cristianismo de forma tão profunda que agora a gente acha que tem que responder à zombaria cristã com algum tipo de violência, com algum tipo de ódio, com palavras duras, né? A palavra dura tem um lugar no cristianismo, mas aos inimigos da fé, nesse sentido... Olha, bicho, se você pega um debate entre cristãos, protestantes e católicos, mano, isso é inacreditável, cara. Desculpa, mas aí quando você vê, né, liberais querendo contornar a guerra entre as religiões cristãs, aí você fica perguntando, tá, os caras estão se matando, o que a gente faz? Né? Desculpa. E aí quando você percebe que existem grupos que não são nem liberais propriamente dito, aí já estamos entrando numa esfera totalmente diferente, que é uma esfera que a gente chama aí, já tem vários vídeos falando no meu canal, de stakeholders, né? Ou seja, aqueles que se comprometem socialmente, ainda que na prática econômica que admita o capitalismo. Admitimos o capitalismo porque é o que funciona, mas ao mesmo tempo temos um compromisso social para com determinados grupos que eles denominam como heterotópicos na linguagem Foucaultiana ou como grupos minoritários, né, propriamente dito, ou aquela velha narrativa empacotada, encebada por essa grande narrativa woke, que foi também a palavra woke também foi cooptada por esse grupo, já que ela estava muito mais vinculada a uma ideia de despertar politicamente. Eu tenho já um vídeo falando sobre a história do wokeismo, é bem interessante. Então, o que a gente vê aqui é realmente uma grande salada, né, para não dizer outra coisa. Córdia. A gente tem um Cristo na cruz, que quando morre, ora por aqueles que lhe matam. Jesus não trouxe palavras duras quando ele estava matando ele. Jesus estava morrendo e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Exatamente, muitos não sabem o que fazem, né? Quando você pega o filho do Elon Musk, claro, a gente sempre tem alguma responsabilidade em nossas ações no mundo, né? Ainda que sejamos jovens. Senão você pega um moleque aí de 16 anos que mata alguém e ele não sabia do que estava fazendo. Não, sabia, né? Alguma responsabilidade nós temos. Mas também existe uma parcela de culpa daqueles que estão literalmente lavando a mente dessas pessoas, estão levando a elas a uma espécie de doutrinação que fazem com que elas odeiem até os seus próprios familiares, simplesmente porque eles acreditaram que essas pessoas estão em conluio com o status quo. E temos, né, dizem esses caras, nós temos que lutar contra o status quo. No fundo, eles estão seguindo a mesma métrica ali da Sagrada Família, marxista e engeliana, né, Marx e Engels, na ideia de que, bom, no fundo, a gente tem que desfazer, né, esses equívocos que são apenas cortina de fumaça das relações econômicas, que são aquelas relações de exploração e que, em linhas gerais,
o grande mal, né? Porque já a consciência do homem é, digamos, formulada, algoritmizada até naqueles mais radicais, por conta dessas mesmas relações econômicas que formam aí as ideologias. Claro que depois isso é bem discutido no próprio seio da esquerda, e aí eles veem também uma forma de se introduzir na ideologia para reverter os seus equívocos, supostos equívocos. Mas a grande realidade é, eles estão lutando contra o status quo, numa guerra onde a maioria dá socos no ar. Assim, simplesmente porque eles acreditaram na concreção de uma ideia totalmente abstrata. A grande confusão, de certo modo, seria essa. Mas também, né, é Deus, né? Deus é Deus. Aí Estevão, que era homem igual eu, homem igual você. Estevão está sendo apedrejado vivo. Enquanto está sendo apedrejado, ele ora, Deus, não lhes impute esse pecado. E ele vê a Deus nos céus. E aí a gente vê pessoas zombando do nosso Cristo. Sabe o que a gente tinha que sentir? Misericórdia. Sabe o que a gente tinha que sentir? Pena. Dizer, meu Deus, estão afastados do Senhor. Meu Deus, estão afastados de Deus, estão afastados da salvação. Estão afastados do bom Cristo, que poderia trazer-lhes misericórdia e graça. Mas estão aí zombando do único que pode trazer-lhes salvação. Mas estão aí zombando do único que pode dar-lhes vida. Estão ali zombando do único que veio e entregou a própria vida para trazer vida eterna, salvação e perdão para aqueles que precisam. Não é? Triste. E a gente vai fazer o quê? Vai jogar Molotov na porta do... Sabe o que eu acho, cara? As maiores mentes do mundo, tudo bem, nem todas. Estou pensando aqui no Nietzsche, que não necessariamente, mas até o Nietzsche, né? Que era um grande crítico do cristianismo em geral, ele via na figura de Jesus alguma coisa grandiosa, mesmo Nietzsche. Mas se você pega as maiores mentes da humanidade, eu não estou falando de qualquer um, não, estou falando das maiores mentes da humanidade. A maioria deles, quando olha para Jesus, eles consideram uma figura máxima, ainda que não admitam que seja ele mesmo Deus, ou que não admitam que Jesus tenha sido o mais importante, mas há um respeito, entende? E quando o inimigo do cristianismo vê em Jesus uma figura detestável, você percebe que as críticas dessas pessoas sempre são muito exageradas, o que demonstra, de novo, por psicologia reversa, que na verdade eles entendem que Cristo é realmente uma figura tão grandiosa que precisa ser combatida. Então não tem como você ignorar, né, essa figura. E se as maiores mentes do Ocidente, e até mesmo do Oriente, reverenciavam a Jesus, quando eu olho para essa geração atual, que acha que Jesus é alguém dispensável, bom, desculpa, né? O que vocês estão fazendo é apenas a manifestação, a prática mesma da sua própria ignorância. É basicamente isso. Eles não sabem o que fazem, né, em outros termos. Alguns até sabem, né? Enfim. Do Porta dos Fundos, lembra dessa? Jogaram coquetel molotov lá no Porta dos Fundos? É isso, vai jogar coquetel molotov na França. Nossa postura sempre deve ser de perdão, de amor, de misericórdia, de graça. Se alguém quer uma atitude mais enérgica, de boicote à Olimpíada, não gosta da Olimpíada e tal, beleza, isso é um direito de cada um também. Não quero assistir uma programação que tem um objetivo, que na abertura zombou da minha fé e tal, beleza. Muita gente que tá ali, né, alguns atletas e tal, a vida deles depende daquilo ali, é o máximo da carreira deles. Eu não acho um cristão, um atleta cristão está em pecado, que foi lutar, jogar, o que quer que seja na competição das Olimpíadas, claro que não. E se deparou com isso. Não, contas, né? Deixa o cara lá, no fim das contas, o mundo nos odeia. Temos sorte, né, de estarmos aqui ainda. E sabemos qual é o nosso fim, né? O nosso fim é a perseguição. Apocalipse deixa isso muito claro, principalmente Apocalipse 13, seremos mortos pela nossa fé e um dia haverá um governo mundial que vai nos proibir de existir, se não adorarmos a besta, se não adorarmos ao anticristo, se não adorarmos ao poder mundial, seremos mortos e assassinados. É isso. Mas sabemos qual é. Mas a grande tentativa desses caras é acabar com o cristianismo a longo prazo, não é a curto prazo. Não sei se o Iago percebeu essa métrica dentro dessa tentativa de fazer um admirável mundo novo, né, na linguagem aí de Aldous Huxley. A ideia não é você acabar com o cristianismo de uma forma assim tão radical, mas é você indo a conta-gotas, tá? Porque, de fato, se sabe, desde séculos atrás, aí, quando começou esses movimentos mais iluministas, que tentavam moldar a sociedade, até você chegar a grupos mais fechados, até arcanos, né? Pelo menos com o quê de arcano, não necessariamente eram, como o próprio fabianismo, mas esses grupos, eles entendem que a coisa não é a curto prazo, é a longo prazo, e que as pessoas vão se amoldando ao longo prazo, justamente porque eles querem seguir aquela, se quiser falar, tática, né? Do que o próprio cristianismo. Como que o cristianismo cresceu na antiguidade, se tornou o que foi? Né? Quer dizer, o cristianismo, como água batendo na pedra aos poucos, penetrou nos maiores poderes da humanidade, no grande império romano, e tornou cristão alguns dos maiores imperadores. E sendo esses, então, cristãos, acabaram por admitir a fé que percorreu toda a história da Idade Média até aqui. Então, esses caras, de certo modo,
tem uma visão a longo prazo, não é simplesmente a curto prazo, uma coisa assim muito radical. Claro que é radical, a gente está vendo que é radical, mas é radical também a longo prazo. Por isso que a gente chama isso de religião, porque é um compromisso que vai além da morte. É alguma coisa que essa geração não vai ver, mas outra lá na frente, segundo o que eles acham, vai ter a maior liberdade, o mundo vai mudar, né? E será a imagem e semelhança daquilo que eles determinam como modelo para a sociedade. Isso é a revolução. A revolução não tem um compromisso só com uma geração, ela tem compromisso com gerações posteriores. A coisa é muito mais grave. Então é uma coisa paulatina a longo prazo, que o Fabianismo chamava de permeation, né? Você vai penetrando aos poucos, formando pessoas, doutrinando pessoas, elas se tornam compromissadas, religiosas, elas morrem pela fé delas, assim como se vê no islamismo, assim como se vê no cristianismo, assim como se vê no judaísmo. Então essas pessoas têm um compromisso profundo. É isso que se quer criar no mundo. Não estou falando nem do wokeismo, dos wokes propriamente dito, estou falando uma coisa muito mais lá atrás, né? É a tentativa de você criar realmente uma teoria crítica, né? A gente se volta aí às figuras da Escola de Frankfurt, uma teoria crítica permanente. Ela vai de geração em geração e essa coisa tende, segundo eles, a crescer, seguindo, né, as métricas de determinadas estratégias que abrangem não só a violência, não é só o aspecto de ganhar pela força da Revolução Russa, mas também o aspecto de ganhar pela disseminação orgânica dessas ideias, como o próprio Gramsci ensinava, certo? De se fundamentar organicamente, não pela violência. Há esses ideais de igualitarismo, mas que carreguem em seu bojo toda a sua aversão à própria cristandade, em geral. Qual é a nossa esperança e o nosso destino depois disso? Ainda que o mundo nos odeie, ainda que o mundo nos deteste, ainda que o mundo nos destrua, eles podem levar o nosso corpo, nunca levarão a nossa alma. Isso, claro, é uma zombaria pública. Uma piada que fazem contra a gente. Zombam da nossa fé, rindo da nossa cara. A grande realidade é que o cristianismo nunca vai acabar. Eu acho isso, realmente. Nós sabemos que tem muitos limites. Muitas coisas se manifestam como opositores, né, da fé cristã. O próprio cientificismo, o próprio marxismo, o positivismo social também. E vários outros grupos, e ideias, visões de mundo, outras religiões, a própria teosofia também, né? É claro que quando você abarca oposição entre materialismo e sobrenaturalismo, aí, de certo modo, você vai ter a teosofia e a teologia lado a lado, né? Esse fenômeno às vezes acontece, mas logo se rompe essa inicial unificação à luz das outras questões que envolvem esse debate. Então, mas no fundo, você sempre vai ter grupos que descobrem a estratégia do outro e vão tentar implementar isso de uma outra forma, tá? Então você, hoje em dia, como eu já mencionei lá na minha série sobre extrema-direita, você tem a ideia de metapolítica que nada mais é do que aquela prática, ou pelo menos o modus operandi gramscista, agora à luz da direita, ou não da direita propriamente dita, mas daqueles valores daquela determinada maneira de ver o mundo, que é diferente dos outros grupos. Até porque a Nouvelle Droit, ela tem a direita francesa do grupo Grécia, eles são pagãos, eles são anticristãos, mas são de direita, né? Quer dizer, isso foge completamente. Assim você tem dois grandes inimigos, seja da direita ou da esquerda, contra o cristianismo. Então, outra coisa que a gente precisa entender é que os grandes inimigos da cristandade não é só a esquerda. A direita também pode ser um grande inimigo, enquanto defenda a tradição em sentido pagão. Se vocês quiserem entender isso, assista lá meu vídeo sobre os meus vídeos, né, a respeito da extrema-direita. Então, não é só a esquerda também, né? Não vamos confundir as coisas aqui. É isso aí, podem rir. Fazer o quê? Amamos, oramos, perdoamos, pedimos que Deus traga salvação, mas sabemos que as coisas vão ser muito piores. No futuro, e no futuro não muito próximo, essas coisas têm que caminhar cada vez mais, ou próximo, sei lá, sabe lá Deus. Para muita gente que hoje vive no mundo, não é zombaria na Olimpíada. Imagina, é zombaria na Olimpíada. Muitos cristãos na janela 1040, muitos cristãos debaixo de perseguição, muitos cristãos precisam viver a sua fé escondidos em cavernas, dariam tudo para ter sua zombaria na TV. Zombaria na TV, quem dera. Muitos cristãos trocariam tudo para poder ter isso é. Simplesmente zombaria na TV, baixaria na TV. E poderem pregar o evangelho em paz. Poderem viver a vida com Deus em paz. Né? Porque até então, né, por mais que você tenha esses movimentos aí que tentam impregnar seus valores sobre crianças, que é uma coisa terrível, né? Terrível, porque o alvo desses grupos, né, principalmente dos woke, são as crianças, são os jovens e as crianças.
Então, esse assédio, esse grande assédio que existe, nos incomoda profundamente. Principalmente, para mim, até que não porque eu não tenho filho ainda, mas para quem tem filho, nossa, é uma coisa muito complicada. Então, é difícil você lidar com essa situação porque ela é nova para muita gente. Agora, ainda nós não estamos sendo perseguidos, você ainda tem a possibilidade de conversar com o teu filho, você ainda pode, né, tentar evitar essas má influências, de alguma maneira, né, educando ele, não necessariamente forçando a barra também, que senão vai gerar de novo, né, aquela manifestação da psicologia reversa. Então, enfim, você ainda tem essas possibilidades aqui no Ocidente, né, ele está falando certo aqui. Mas, infelizmente, hoje muitos cristãos no mundo não possuem direitos humanos, têm suas casas invadidas, suas mulheres estupradas, seus filhos assassinados, são metralhados por radicais que simplesmente odeiam a fé deles. Esses cristãos dariam tudo. E que muitas vezes são perseguidos por outros religiosos, né? Seja no hinduísmo, perseguindo cristão, ou cristão sendo perseguido por muçulmano, né? O que nós vimos hoje foi violência simbólica. Para usar a linguagem que a esquerda gosta. Violência simbólica. Para muitos cristãos hoje no mundo, a violência não é simbólica. A violência é real. Nossos irmãos estão sendo assassinados hoje por crerem em Cristo Jesus. O número de cristãos que foram assassinados pela sua fé no século XX foram maiores que todos os cristãos assassinados nos 19 séculos anteriores. Tem um período de falta de direitos humanos em uma série de lugares do mundo. É uma coisa que muita gente sabe, né? Que a perseguição está sendo maior no século XX do que a esses que são perseguidos, a mensagem anteriores. é de zombaria a esses que são perseguidos. Mas, claro, muitos deles trocariam, prefeririam a zombaria. Então a gente tem que colocar as coisas no devido lugar também pra nós, né? Muito confortável na nossa TV, dizendo, não gostei das Olimpíadas, porque eles zombaram de mim na TV. É pouco, vão fazer pior, estão fazendo pior. Um dia vai ser nossa família metralhada. Se não a nossa, porque Jesus não voltou ainda, em algum momento, a família de nossos descendentes ou de nossos irmãos que estarem no futuro. Para outros, é a família metralhada. Né? Então a violência simbólica significa muito menos do que a violência real que um dia virá sobre nós. Né? Mas vamos orar. Orar para que Deus tenha misericórdia de todos eles. Aí eu vi hoje no Twitter também. Hoje o comentário pra gente ir embora. Um cara comentou, acho que eu não vi em inglês, acho que eu vi em inglês também, alguém aqui dos Estados Unidos, comentou, a gente tem que fazer uma lei que proíba, que essas coisas sejam ditas. E, gente, isso é muito estúpido, certo? Eu posso dizer que discordo, que acho feio, que acho ruim, que não deveria, que é de mau gosto, que é brega, que coisa horrível que a França faça isso, boicote, beleza, isso tá ótimo. Mas vai fazer uma lei mundial, pô? Como que vai fazer uma lei mundial? No Brasil você já tem, na Constituição, a ideia de que há necessidade de você respeitar todas as religiões, né? Já está na Constituição brasileira isso. Agora, não tem como você também abranger isso para o mundo inteiro, né? E até porque existem muitas nuances, né? Os caras muitas vezes são ambíguos propositalmente para dizer, olha, mas eu fiz isso, mas não foi nesse sentido, embora o sinal tenha sido esse para a maioria das pessoas. Ele vai simplesmente fazer outra narrativa, não, foi outro sentido que eu fiz. Simplesmente, a esquerda também tem o seu apito de cachorro, né? Agora, quando a gente pensa que deve existir alguma instituição internacional que impeça pessoas de zombarem da minha fé, aí já é um problema. Porque aí eu vou ter instituições internacionais dizendo para as pessoas o que é que elas devem e não podem dizer. Não é? E aí, se eu falo mal da fé alheia, se eu falo mal do ateísmo, o ateu fala de mim, eu não quero uma instituição dizendo para as pessoas se elas podem ou não podem zombar da minha fé. Eu quero que o Porta dos Fundos, para dar esse exemplo, tenha todo o direito de fazer especial de Natal e zombar do meu cristianismo. E eu quero ter todo o direito de dizer que isso é uma coisa estúpida, errada e nada a ver. Que a França tem o direito de fazer zombaria com a minha fé. Enquanto estiver na escala do que é simbólico, do que é discurso, do que é artístico, né? Porque foi fake, só peste, ao menos zombassem da nossa fé de forma um pouco mais bonitinha, né? A gente não mereceu nem isso. Nem uma expressão artística que pudesse ser apreciada pela sua arte. Foi uma das apresentações de abertura marpeba que eu vi. Ou um negócio fuleiragem. E vamos lá, né? O pessoal fala quem lá. Os caras falaram que foi uma representação do quadro do Leonardo da Vinci. Exatamente isso. Tem até a imagem. Vou aumentar. Eita, não dá pra aumentar não, é? Pera. Sim. Ó, mais ou menos isso aqui. Apesar que aqui tem mais de 12, né? Mas esse central aqui é bem característico. Enfim. Leonardo da Vinci errou historicamente, tá? A mesa na época de Jesus não era assim, não, mas o quadro dele é belíssimo mesmo. Vamos lá. Cadê o traje? A lacração, né? Do Nerdola. Lacração tá aí. E é um dos grandes casos em que o esforço por passar uma mensagem política fez com que o esforço por fazer uma coisa boa morresse. Né? Ai. Até bati aqui. Né? Então é isso. Quem chegou no final, volte pro começo. Beleza. Já tem gente tentando refutar coisa que eu já disse. Parabéns pelo seu cabelo aí, cara. E enfim, né? A situação complicada. Essa parada do Trump também, eu não fiz um vídeo comentando, mas que coisa extraordinária, né, cara? O cara foi salvo por mexer a cabeça. Ainda tem gente falando que que isso aí teria sido artificialmente produzido pela equipe, né? Agora a gente vai ver um vídeo da Carol Capel. Não sei se eu falei o nome dela certo. Eu acho interessante esse vídeo aqui, apesar dela trazer umas teorias todas bem excêntricas e tal. Acho interessante a gente pelo menos ouvir o que ela tem a dizer sobre o assunto e, sei lá, né? Eu não sou adepto de teorias da conspiração, prezo pela evidência para a gente falar de um determinado assunto quanto a conspirações.
sempre diz que conspirações evidentemente existem, mas têm que ser comprovadas. Então a gente precisa ter um rastreio aí muito adequado. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre esse assunto. O que pode ser de fato teoria da conspiração, o que pode ser de fato uma conspiração, ou o que será uma teoria da conspiração inventada, que já seria um motivo para descredenciá-la. Então, enfim, você pode aí simplesmente avaliar o que ela vai dizer aqui, só de caráter de curiosidade mesmo, tá? Vamos ver. Hoje em dia, ninguém faz mais nada sem causar. Parece que tem que lacrar em tudo, né? A abertura das Olimpíadas de 2024 foi lotada de simbolismo e de ocultismo. Simbolismo, ocultismo e lacração. A lacração está muito vinculada à ideia de você negar, né, efetivamente o cristianismo. Então, o ocultismo parece ser uma boa para algumas pessoas desse tipo de orientação, digamos assim. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar e te explicar todos esses simbolismos ocultos da abertura das Olimpíadas de 2024. Você está preparado? É importante de mencionar que eu não posto vídeos aqui nesse canal nos sábados. Esse vídeo aqui é extra. Deitados nelas, enfim. Mistérios curtinhos, rapidinhos. Você vai ver que tem um link clicável na tela. É só clicar e se inscrever por lá pra você ficar informado sobre tudo e não perder absolutamente nada do que eu postar. Para começar a falar sobre essa cerimônia um tanto quanto peculiar, que foi a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024, nós não podemos deixar de lembrar desse ritual bizarro que foi performado na abertura das Olimpíadas de Londres, em 2012. Nessa abertura macabra das Olimpíadas de Londres, foi anunciada a chegada daquela doença, sabe? Da Covid-19. Então, aí eu já acho que é uma correlação um pouco apressada demais. Ela tá falando do evento das Olimpíadas em Londres, foi em 2012, é isso mesmo? Deixa eu ver, nem lembro, cara. Nessa abertura macabra das Olimpíadas de Londres, foi anunciada a chegada daquela doença, sabe? Da Covid-19. Pois é, tinham várias camas de hospital com crianças e adultos. Bom, enfim, independente da data, foi bem antes da epidemia do corona, né, como vocês sabem, que aconteceu em 2019 e 2021, até 2023, na verdade. Na verdade, tem alguns casos ainda, né, do corona, entre aspas, por aí. Bom, a alegação é que isso já teria sido previsto, já nessa data aqui, muito antes, né? Eu não sei, é uma correlação um pouco apressada demais. Se tiver outras evidências para construir uma teoria mais solidificada, talvez a gente poderia até considerar, né? Nunca se sabe. Adultos doentes deitados nelas, enfim, como se a doença que assolou a humanidade de 2019 a 2023 já estivesse sendo planejada por alguma agência. Eu não sei, mano. Pra dizer que foi planejado ainda me parece muito temerário. Muita gente fala isso, né? Agora, pra provar, é difícil, cara. Da macabra. E nessas Olimpíadas de agora, de 2024, o que nós vemos é algo mais profano ainda, onde cenas famosas da Bíblia foram profanadas. A imagem que a gente viu agora é algo que vai contra aquilo que é sagrado ou aquilo que foi consagrado. A abertura das Olimpíadas de 2024 mostrou uma imagem profana da Santa Ceia, com drag queens zombando da Santa Ceia, uma cabeça decapitada que cantava e tinha a... Essa aí, ó, essa cabeça decapitada, com certeza é a Maria Antonieta, se remetendo à Revolução Francesa. Ela teve os cabelos embranquecidos enquanto estava na prisão, pelo terror da circunstância que se encontrava, porque ela passaria pela guilhotina. Então, acho que não faz isso nem com o seu pior inimigo, né? E, no entanto, enfim, né, isso foi como que praticamente celebrado por essa abertura das Olimpíadas. Até um Smurf azul medonho, cantando com uma voz. Mas sério, o que isso tem a ver com uma paixão horrível, que se... cara, que coisa horrível, bicho. Tem pelo esporte. Que mau gosto, velho. Nossa. É sério, gente, eu não entendi absolutamente nada. Mas também, o que eu tava querendo esperar de uma Olimpíada que tem como mascote isso? Realmente não dava... Horrível, horrível. Esperar muita coisa, né? Enfim, os parece um Toledo de bosta, né? mais religiosos dizem que até Sodoma e Gomorra ficaram com vergonha dessa apresentação aí. Outros estão dizendo que o que aconteceu ali nas Olimpíadas foi um verdadeiro ritual satânico. E eu gostaria de lembrá-los aqui nesse vídeo que eu não sou religiosa, eu não pratico religião nenhuma e também não acredito em religião nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista do ocultismo, que aí já é mais a minha área, cerimônias são rituais, são ritos. E para invocar, você precisa profanar. Anotem essa frase, que essa frase é muito importante. Para invocar, você precisa profanar. Bom, então, precisa ver qual que é a fonte, né, dessa informação. E, de qualquer maneira, eu acredito que é possível você pensar que isso seja real. Se houve, de fato, a intenção de algum tipo de invocação, poderíamos até supor alguma conexão, não só com o ocultismo, mas por que não com o satanismo? Não sei por que ela regrediu a não admitir essa hipótese, considerando que, de fato, estaríamos diante de uma suposta invocação. Ou então tudo foi uma coisa apenas burlesca, teatral, para chamar atenção. Mas eu fico me perguntando por que chamar atenção, né? Para quê? Se a gente está falando de Jogos Olímpicos.
da reunião de várias nações de maneira pacífica, né? Diante de tantas guerras que têm acontecido no mundo. Aliás, parece que ocorreu um ataque a Israel hoje. Depois eu vou dar uma pesquisada mais apurada sobre isso. Se não me engano, nas colinas de Golã. Parece que morreram até crianças, cara. É uma situação terrível. Mas enfim, diante de um mundo de tantas guerras, se prioriza a paz com os Jogos Olímpicos, né? Mas em vez dos caras procurarem trazer uma mensagem pacífica para a humanidade, não. Eles procuram manter muito mais como ela vai colocar aqui, a polarização ou a dualidade, como queira, num frenesi histérico a respeito de pautas ideológicas que estão dentro de uma agenda muito bem específica, que a gente já conhece bem. Então, isso é teoria da conspiração. Só um idiota não está enxergando isso, né? De tudo que a gente já falou até aqui, de tudo que a gente já viu até aqui. Quem acompanha o meu canal sabe que essas coisas são muito reais. A tentativa de você implantar efetivamente na cabeça das pessoas essas ideias, essas propagandas aí progressistas. Vai ajudar vocês a entenderem vários desses conceitos. Lacração. Para invocar, você precisa profanar. Então, cerimônias... Parece fazer sentido, né? Se a questão for invocada. São sim rituais. E não, eu não estou falando de rituais... Mas não estou comprando a ideia de cara, hein? Pelo amor de Deus. Avalie você por conta própria, por sua conta e risco. Não tem nada a ver com isso, só estou mostrando porque achei curioso. Satânicos, igual dizem por aí. Mas sim, as energias canalizadas por esses rituais, elas servem para alguma coisa. Percebam, nos tempos da Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos eram uma espécie de oferenda para agradecer aos deuses do Olimpo. Hoje em dia, as Olimpíadas parecem ter perdido esse mesmo propósito. Quem explica bem isso é o livro do Thomas Buffett, o livro de ouro da mitologia. Adquiram esse livro, cara. É muito bom, mano. Muito bom mesmo. Mas só parece. Porque essas cerimônias de abertura, elas continuam sendo uma maneira de invocar poder. Na Grécia Antiga, a abertura das Olimpíadas era uma maneira de conjurar esse poder espiritual que os deuses tinham. Ou seja, trazer esse poder para a Terra. Da mesma maneira que no passado, pessoas que controlavam o nosso mundo... Então, ao que parece, apesar dela não ser religiosa, ela está admitindo um elemento, digamos assim, sobrenatural, né? E nesses termos, acho interessante a análise de G.H. Pember, que é um autor ali do final do século XIX, mais ou menos, se não me engano até o começo do século XX, não me lembro bem, mas é mais ou menos isso, onde ele diz que há uma espécie de esquizofrenia, não necessariamente usando essa palavra, tá? Seria um tanto anacrônico, mas a gente pode interpretar dessa maneira, uma certa esquizofrenia na cosmovisão moderna a respeito de um lado, a ênfase no mecanicismo e na materialidade, e de outro lado, a ênfase no misticismo. Isso, de certo modo, essa esquizofrenia começa com René Descartes. Para quem quer entender melhor a filosofia do Descartes, eu tenho um vídeo completo sobre isso aqui no meu canal, bem recente, inclusive. Mas isso ganha muito status, porque assim, depois que Descartes separou em pavimentos consciência no pavimento de cima e mecanicismo no pavimento de baixo, o mecanicismo ele foi corroendo a ideia de consciência, né, a ideia de que existiam três substâncias. Uma dessas substâncias, obviamente, seria a consciência, enfim, o cogito, né, ergo sum. Penso, logo existo. Então, se você pensa, você tem uma consciência que dá crédito à realidade do mundo, mas que o mundo propriamente dito seria outra substância que é a extensão. A terceira, obviamente, é Deus, a substância suprema é mais importante. E depois é subtraída pelo próprio Spinoza, quando diz que só haverá então esta mesma substância, não há consciência e nem mesmo a expansão propriamente dito, mas Deus é a única e verdadeira prevalecente. Já estou preparando, inclusive, um áudio sobre Spinoza, como prometido antes. Logo, logo estará disponível aqui no canal, tá? Então, assim, com Spinoza, você tem um revigoramento do panteísmo, apesar de Spinoza não ser necessariamente panteísta, alguns contestam isso, colocando ele mais como monista, né? Tentando até integrá-lo a um pensamento um pouco mais materialista do que propriamente panteísta nos termos, né, das religiões que aderem ao monismo místico. Mas o Pember está dizendo, olha, nessa espécie de dualidade entre materialidade, que é a visão mecanicista, e, enfim, misticismo baseado na consciência, ou na alma, como queira, você tem uma visão de que por trás da matéria existe um aspecto oculto, obviamente que a gente pode admitir isso sem problema nenhum, mas que há a possibilidade de manipular essas forças. Só que, como nós sabemos, no decorrer do tempo, a ideia de substância foi se enfraquecendo até o ponto de prevalecer apenas, pelo menos entre os materialistas e positivistas,
a força da matéria crua, da matéria nua, da matéria exposta, sem forma alguma. Porque os antigos falam de matéria e forma, mas agora só se fala de matéria, pelo menos na física moderna, a ênfase sempre foi essa. Tá? Então se perdeu esse lastro, tá, místico. Mas não se perdeu totalmente, se perdeu no sentido de que ele foi apenas colocado de lado, porque continua ainda no pavimento de cima. Ele foi devorado no seu contorno mais especificamente formal da filosofia clássica, que estava vinculado inclusive à cristandade, mas ele continuou perdurando, principalmente no misticismo, na teosofia, nas várias perennialismo, várias linhas de pensamento esotérico, tá? com esotérico com S. E aí, o que acontece é que a manifestação dual, polarizada, ela na verdade é uma dialética que se interpenetra. De um lado você tem o materialismo, forçando as pessoas a um movimento muito burocrático, que se torna inclusive insuportável de você pensar que a vida é só isso e que não há continuidade, portanto não há finalidade ou valor, ou seja, significado último. E de outro lado, de você buscar isso no oculto e de dar resposta a esse sufocamento do positivismo. Só que essa dialética ela acaba sendo, segundo Pember, algo aprisionador do ser humano, que perde o seu referencial, que segundo ele seria obviamente a cristandade. Tá? Então me parece que o mundo está jogando com esse espírito esquizofrênico. De um lado você tem uma tendência ao ocultismo, do outro lado você tem o arremedo do mito pós-moderno, ou moderno, como queira, também podemos falar moderno, do positivismo. Isso é bem curioso, cara. É um outro tema a gente trabalhar com assiduidade aqui, numa linguagem mais filosófica, inclusive. Elas sabem muito bem o que são esses poderes ocultos e, principalmente, os benefícios que esses poderes ocultos trazem. Mas é importante então mencionar também que todos esses rituais, todas essas manipulações energéticas, elas não acontecem de maneira consciente. Ou seja, a pessoa que fez, que criou, que no caso é Thomas Joly, que é um famoso diretor de teatro da França, esse cara... Pensar que o cara é ocultista, não sei, é bem difícil dizer. Ele não criou tudo de maneira consciente, mas sim, ele foi sugestionado. Supostamente, né? A criar. E todas as pessoas envolvidas, ou seja, todas as pessoas que aprovaram essa cerimônia, se envolveram de alguma forma nessa cerimônia, elas também foram sugestionadas a aprovar. Cara, é realmente, mano, é muito esquisito isso. Porque assim, beleza, se fizer uma coisa teatral, ok, não tem problema, mas parece que isso não encaixa com a proposta dos Jogos Olímpicos. Só isso, entendeu? Não encaixa. Qual a mensagem que vocês querem passar, afinal de contas, né? Parece que não encaixa, cara. Encaixaria numa peça de teatro qualquer, ou sei lá, em algo que estivesse contextualmente fazendo referência a esses mitos, mas nas Olimpíadas isso aqui destoa completamente, né? Ou sugestionadas a se envolver. E é assim que funciona dentro do ocultismo. As pessoas são usadas por determinadas entidades para criar coisas. Geralmente as pessoas são usadas para criar rituais, para que esses rituais sejam usados em prol da divindade que está... Ficar soletrando sua chave Pix tá meio fora de moda. Bora simplificar? Com a Infinity Pay você recebe pagamentos sugestionando, então é o contrário do que vocês imaginam. No ocultismo, a entidade ou a divindade se aproxima e faz uma solicitação. Solicitação essa que parece ser... Tá, mas que divindade é essa? Não pode ser o deus grego, né? Dioniso. Um surto criativo. Tive uma ideia. Não é uma ideia, é uma sugestão. A resposta do cristianismo é muito fácil, é o capeta. Essa sugestão, ela passa que vira como se fosse uma obsessão. Por quê? Porque a pessoa precisa atender aquela divindade ou aquela entidade que está solicitando esse ritual. E o negócio foi tão cabuloso, gente, que até os ratos saíram do bueiro pra assistir. E, gente, e essa moça vestida de croissant sendo perseguida por um rato? Me fala se isso aqui não seria um mascote meio... Realmente, a França, nossa, melhor do que isso. E naquela cena mesmo, aquela cena bem grotesca, que nós temos um Smurf azul. Esse cara aí... Me lembrou um pouco da Índia, né? Esse ser azul aqui parece Krishna. O cantor francês... Mas na verdade é Dioniso, como ela vai falar. E ele estava representando o deus grego Dionísio. Na verdade, assim, ela que tá falando, tá? Eu nem cheguei a pesquisar pra saber se era a representação mesmo de Dionísio. Dionísio era o deus da festa, do vinho e do êxtase. Mas, pra mim, nesse ponto aqui, nessa festa de abertura das Olimpíadas... Mas parece mesmo o Dionísio. Mas... se vocês acharem, não, ele estava representando alguma outra criatura da mitologia, postem aí, eu não estou comprando a ideia, só estou mostrando aqui porque achei curioso, mas 2024, Dionísio vem para representar algo que é muito mais obscuro do que simplesmente ele ser o deus da festa. Porque Dionísio é uma representação, ou seja, ele é um arquétipo da dualidade. Como assim, Carol? Ele é um arquétipo da dualidade? Pois é, ele representava a dualidade porque ele tinha uma natureza dual. Então, ao mesmo tempo que ele poderia ser benevolente e trazer alegria, ele era punitivo, principalmente com aqueles que desrespeitavam seus rituais. Então, esse ser estranho que vocês viram... A pergunta é Nietzsche, né? Quando ele fala de Dionisíaco e Apolíneo, ele está se remetendo a Dionísio e Apolo, na figura mesma dos arquétipos que representam cada um algo contraposto ao outro.
Enquanto Apolo é o deus da exatidão e da excelência, Dionísio é o deus da farra e do vinho. Né? Mas cada um tem as suas características também peculiares que não dependem do outro em via de serem apenas contrários. Né? Eles não se reduzem um ao outro. Né? Diga-se de passagem, pelo menos dentro do mito não é assim. Aí na abertura das Olimpíadas, ele estava ali com um propósito. Ele estava ali para representar a dualidade. Dualidade, inclusive, que é algo que só cresce, que só aumenta no nosso planeta. Vocês se lembram? E quem assistiu os meus Imagino vídeos que ela esteja falando de polarização política. desde lá de trás, desde 2019, deve se lembrar que eu comentei com vocês que cada dia mais e mais nós perceberíamos a dualidade aumentando aqui no planeta Terra. Eu mencionava com muita convicção e certeza, porque realmente isso era uma convicção minha, que cada dia mais e mais a dualidade iria aumentar no nosso planeta e que as pessoas iriam se dividir cada vez mais. Isso não só já está acontecendo, como vai piorar cada dia mais e mais. Aguardem para ver os reflexos dos resultados. Na verdade, assim, as pessoas não só se dividem em divisões ainda menores. Então, a divisão nunca para. Detalhe importante, porque na medida que se queira alcançar uma determinada pureza de narrativa ou visão de mundo, você vai sempre se dividindo infinitamente, de certo modo, né? Você cai um pouco naquele paradoxo ou epiquirema de Zeno de Eleia. Agora, isso não tem fim. Agora, a grande realidade é que sempre há um afunilamento em, pelo menos, o que ela está colocando, que faz algum sentido, de uma certa dualidade, uma certa polarização. Ou seja, parte de dois grandes opostos substanciais, digamos assim, a grosso modo. Das eleições norte-americanas. Aí a gente conversa sobre dualidade, tá? Vou deixar mais pra frente. Ou seja, gente, o que nós estamos vendo nessa cena? Isso aqui é inegavelmente a invocação da energia de Dionísio, deus da dualidade e das festividades. Bom, regadas a vinho e com a maior quantidade de depravação que já se viu. Então lembrem-se da frase que eu falei lá atrás. Para invocar, é preciso profanar. É exatamente por isso que nós temos a profanação de uma imagem que é considerada sagrada, que é a imagem da Santa Ceia. E não menos importante que isso, na cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2000. Bom, se a gente falar de profanação, isso realmente aconteceu. Nesse ponto, estamos concordando. Em 2024, nós tivemos também a passagem de um cavalo branco, que às vezes parecia prateado por cima do rio. Bom, não é branco, né? Não é branco. Essa daqui é uma das cenas mais estranhas da atualidade, devo confessar. Os mais religiosos dizem que ele é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Cavaleiro esse... Então, isso aí me chamou a atenção, cara. É um negócio que, de acordo com a Bíblia, seria o guardião do primeiro selo. E existe uma interpretação desse cavaleiro que diz que esse cavaleiro é uma figura enganadora. Possivelmente o anticristo ou até... o cavaleiro... Dos 4 cavaleiros do Apocalipse, um é branco. E ele percorre uma cruzada de vencer com um arco e flecha. Um falso profeta. Embora com um arco aparente... sem flecha, né? Um arco sem a flecha, que é bem curioso. Ou seja, ele apareça com uma aura de vitória e pureza, ou seja, em cima de um cavalo branco, essa figura traria destruição e engano. Dentro dessa visão, o cavaleiro simboliza uma falsa paz e conquistas que levariam... Bom, isso é uma narrativa muito forte entre cristãos, dispensacionalistas inclusive, que aderem à ideia de que nem todos admitem assim. Alguns acham que a figura do cavaleiro branco de Apocalipse é o próprio Cristo, porque tem uma passagem no final do livro de Apocalipse que remete ao fato de Jesus realmente, né, ser o cavaleiro branco. Mas dos 4 cavaleiros juntos na narrativa, ele carrega um arco. Não é igual o último cavaleiro que carrega uma espada nos lábios, que é bem diferente. Então muitos dizem que na verdade esse primeiro cavaleiro é um falso Messias e, portanto, seria, né, digamos assim, aquele que traz uma paz enganosa ao mundo. Faz sentido, né, à luz da narrativa cristã, sem dúvida nenhuma. Uma ruína. Mas esse cavaleiro aí, ele pode significar várias coisas. Ele pode, inclusive, significar a canalização da energia da guerra e da ascensão dos impérios. Eu já não sei. Algo que claramente os países do Ocidente e até do bloco da OTAN estão buscando atualmente. Então percebam, meus queridos, como tudo ali é muito simbólico. E em toda e qualquer cerimônia de abertura de qualquer coisa, existe simbologia. Vocês se lembram da cerimônia de inauguração de um... Sim, olha, essa cerimônia aqui da inauguração de um túnel que aconteceu lá na Suíça. Eu vi essa semana inteira e fiquei chocado, cara. Que essa coisa tinha a ver com a porra do túnel, né? Tudo bem, tem um aspecto cultural, tem um aspecto das tradições daquele determinado país, mas é bem estranho. Se lembram do simbolismo que essa cerimônia carregava? Então, todos esses simbolismos, eles não se comunicam diretamente com o nosso consciente. Lembra que eu falei pra vocês que todas essas coisas são elaboradas de maneira subconsciente? Esses simbolismos, eles se comunicam diretamente com o nosso subconsciente. Algumas pessoas, mais sensíveis como a Serena Williams, sentiram essa energia toda. Percebam como ela parece passar mal aqui nessa hora. Parece que ela tá com falta de ar. E realmente, gente... Bom, é uma alegação tanto solta, né? Não sei que ela tava passando mal mesmo, se isso era por conta de alguma energia misteriosa, pô.
O negócio é muito pesado, envolve muita energia. Eu acho que ela exagera muito nas conclusões. E tem gente que tá super de bem com isso, ou seja, que tá na mesma afinidade energética que isso, e tem gente que realmente não aguenta. É claro que nessa cerimônia de abertura nós temos muitos símbolos. Símbolos esses todos Isso que é eu não verdade. conseguiria trazer aqui em apenas um vídeo, porque afinal de contas, isso aqui é um vídeo e não um documentário. Por fim, eu Ficou aquela pegada do show da Madonna, a mesma coisa, né? Muita simbologia, a gente sabe que a Madonna costuma criticar muito o catolicismo, né? Tem toda essa história aí. gostaria de salientar que eu adorei que os atletas se apresentaram nessas barcas aí, e que a câmera ficou tão longe, mas tão longe, que nem deu pra ver o uniforme lindíssimo da delegação brasileira. Lindamente horrível, realmente esse uniforme foi uma das coisas mais grotescas que tivemos nessas Olimpíadas até agora. Ai, que pena, né, gente? Tão bonito. Pra que fazer um uniforme tão lindo Pra quem não entendeu, ela está sendo irônica, tá? desses, se ninguém vai conseguir ver no detalhe? Né? Eu, sinceramente, não assisti Né? a cerimônia ao vivo. Eu assisti depois pra poder fazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas, ontem, enquanto a cerimônia acontecia, aconteceu uma coisa muito estranha comigo, que está tendo uma reverberação até no presente momento. E é realmente algo tão estranho, mas tão estranho, que eu não tenho coragem de contar pra vocês aqui em um vídeo aberto. Em todo caso, eu quero saber o que vocês acharam Rapaz, dessa cerimônia. Interessante, né? Bom, enfim, só de curiosidade mesmo, pra mostrar que foi muito esquisito a abertura dessas Olimpíadas. Destoa muito do que representa de fato os Jogos Olímpicos, que é uma confraternização entre as nações, para trazer de novo, essa mensagem de lacração, que ninguém aguenta mais. É uma coisa assim insistente, obstinada, obcecada, que assusta. Eu me sinto muitas vezes defraudado simplesmente por ligar num streamer e assistir algum filme. Que já vem a velha mensagem, né, que aparece em tantos outros. E agora isso está no esporte, isso está na música, isso está na escola. Quer dizer, é algo que abrange tudo agora. Quer dizer, estamos falando de um totalitarismo cultural? Fica a pergunta, né? Bom, gente, vou finalizar por aqui. Agradeço a todos que me escutaram até agora, né? Muito obrigado. E se você curtiu esse vídeo, ajude aí o canal, tem várias formas de ajudar, tá tudo na descrição, ou pelo menos curta o vídeo, porque curtindo você faz com que ele fique mais visível aqui no YouTube, tá? Grande abraço.